Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, comentando rapidamente aqui que já estou melhor do que aconteceu com o meu rosto em meus últimos conteúdos, né? Até expliquei os detalhes na aba comunidade, né? Para quem quiser verificar tais, recomendo ir lá fazer a leitura. Mas de qualquer forma, pessoal, teve uma pessoa também que pediu, né, para que eu voltasse com meus vídeos na praia, né? Brevemente irei fazer isso, né? Até porque tenho alguns planos, né? Enfim, eu vou deixar um suspense aqui, vocês vão ter uma surpresa, inclusive com os próximos conteúdos, né? Mas enfim, o homem solteiro é odiado por não querer se encaixar nessa sociedade atual, né? O que seria, né? Não se encaixar nessa sociedade atual? Porque aqui no Brasil, o que se incentiva mais, por assim dizer, que as pessoas sejam obrigadas a socializar sem filtros, que curta o carnaval, que ouça samba, enfim, que seja baladeira, que vá para bebedeira, né? Não é o meu caso, compreende? É lógico que cada pessoa faz o que quiser, né? Mas estou falando particularmente em meu caso específico, né? Porque aqui no Brasil, né, não sei como é que estaria em outros países, né? Mas aqui no Brasil se incentiva muito a forçação de barra, né? Forçação de barra no sentido assim de te obrigar a fazer coisas que tu não quer, por exemplo, a interagir com pessoas que tu não tem nenhuma convergência, a se relacionar com mulher com qualquer mulher, na verdade, com qualquer mulher, né? Inclusive, né, nesse sentido, né, se tu não ficar com qualquer mulher, tu é taxado de tudo quanto é tipo de coisa, né? Tu passa por um envergonhamento, assim, que eu considero desnecessário, né? Inclusive, pessoal, aqui em meu canal mesmo, alguns haters me acompanham, né? Agora, vai entender por que isso acontece, né? Eu costumo dizer que hoje em dia é muito mais fácil fazer inimigo do que amigos, né? Eu acredito, né, que muitos deles me acompanham por querer encontrar ali um ou outro deslize da minha parte, né? Para que eles venham a trazer uma má reputação para mim, né? E logicamente, né, que a gente vive hoje em dia numa sociedade, né? Estou falando de todo mundo, né? Mas uma sociedade que quer competir contigo o tempo inteiro, né? As pessoas querem porque querem, se acharem melhor do que você o tempo inteiro, né? E quando tu diz não para esse tipo de competições desnecessárias, né, tu acaba incomodando, né? Eu sou um cara assim, por dizer muitas verdades incômodas, eu acabo atraindo, assim, de uma certa forma, muitos odiadores, né? Por quê?
não curte o meu jeito, né? Eu tenho um jeito mais assim, incisivo, enfim. Mas fazer o que? A gente não pode, é impossível agradar todo mundo, pessoal. É o que eu costumo dizer, né? Mas enfim, pessoal, por ter esse estilo mais reservado, muitas das vezes sou incompreendido, mas eu acredito que ser incompreendido no Brasil tem que ser motivo de orgulho, né, pessoal? Porque hoje em dia tanto a falta de educação quanto a falta de respeito estão imperando hoje em dia, né? E quando tu sai dessa rota, tu é o diferente. As pessoas não querem ter que lidar com aquela pessoa que é muito dissidente, que, por assim dizer, também por dizer verdades inconvenientes, elas não querem ter que lidar, porque esse tipo de pessoa, esse tipo de homem, né, acaba causando desconforto demais e as pessoas não querem ter que lidar, né? Enfim, eu costumo dizer o seguinte, né, pessoal, que não há nenhum outro país que supere o Brasil nesse sentido de inveja, né? Foi-se um tempo onde as pessoas tinham inveja de você pela sua condição financeira. Hoje em dia se invejam, né, até mesmo sua existência. Invejam até mesmo o teu jeito de ser, né? Como se todo mundo tivesse que ser iguais a esses que compõem essa sociedade moderna, ao qual sempre procuro me voltar contra, porque eu não concordo com muito do que é disseminado aqui no Brasil, com o que é disseminado principalmente pela maioria, né? Por exemplo, fofocas, perturbar a vida dos outros, fazer barulhos com motos. Eu inclusive já comprei muitas tretas por conta disso, né? É lógico, não estou falando assim. Eu particularmente, eu não sou um cara que fico discutindo, né? Até porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Mas eu sei, cara, pelo clima, né? Somente de você estar em um lugar, pessoal, vocês conseguem perceber pela energia que as pessoas não gostam de você, né? E tá tudo certo agora. Aquele que quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, né? Sequer Deus conseguiu essa façanha, né, pessoal? Sequer Deus conseguiu essa façanha, né? Mas a maioria das pessoas querem agradar, querem inclusive deixar de quem elas são para poder, inclusive eu costumo até dizer, né? Passou agora o carnaval, eu falei o seguinte, né? Viva o baile de máscaras, né? Porque aqui se incentiva o teatro social o tempo inteiro, né? As pessoas costumam dizer que as pessoas querem ser tudo hoje em dia, mas não querem ser elas mesmas, né? Porque realmente seria muito complicado, né? Seria muito complicado elas ter que aceitar a realidade, né? Porque muitas das vezes a realidade no Brasil assim, ter que encarar a realidade é muito complicado, né? Não é para qualquer um, né? Porque muitas das vezes tu encarando essa realidade aqui do Brasil, que muitas das vezes não é aquela que a gente queria, né? Não é aquilo. Porque hoje em dia, pessoal, é o seguinte, eu costumo dizer que o Brasil só é bom mesmo para quem
rico financeiramente para quem se encaixa nessas culturas daqui, né? Então as pessoas querem anestesias, querem, por assim dizer, distrações, querem se entreter com distrações, né? Mas enfim, pessoal, é o que acontece hoje em dia, né? As pessoas fazem de tudo para não ter que conviver com verdades inconvenientes e mais, por assim dizer, e mais a realidade no Brasil, que muitas das vezes é cruel mesmo, né? Mas enfim, pessoal, por assim dizer, pessoal, é melhor mediante essa sociedade atual, que te incentiva a ter comportamento tóxico, comportamentos assim tenebrosos, é melhor que tu viva sozinho, né? Eu trouxe aqui alguns dos exemplos, né? Existem vários outros, né? Mas viver em solitude é literalmente um privilégio para o homem nos tempos atuais. Não estou dizendo que todo relacionamento que tu venha a ter será tenebroso. Não, pessoal, não é o caso. Não é o caso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ser mais seletivo no que tange até mesmo a interações, né? É sobre isso que se trata, né? Porque hoje em dia, vamos jogar real que hoje em dia as pessoas são muito influenciáveis, elas são muito manipuláveis, Eu costumo dizer que a sociedade no Brasil gosta de ser massa de manobra, não só dessa imprensa aqui do Brasil, que muitas das vezes dissemina fake news, mas também massa de manobra por seguir influências que muitas vezes vivem de uma influências entre aspas, né, que vivem de uma forma hipócrita, incentivando jogos ilegais, né? Mas as pessoas não se questionam sobre isso, né? Não se questionam, elas somente querem seguir as manadas sem qualquer filtro, né? É isso que acontece hoje em dia, pessoal, né? É por isso que indivíduos tipo eu assim incomodam tanto, porque chegam e dizem verdades que a sociedade não aceita. A sociedade, de uma forma geral, não aceita, né? Mas fazer o que, né? Novamente, né? Volto a dizer que a gente nunca vai agradar todo mundo. Inclusive quem muito quer agradar todo mundo, engana-se, né? Cai num alto engano assim infinito, né? Não é melhor viver para si mesmo do que propriamente ter que ali. Porque hoje em dia, nessa sanha, né, das pessoas de querem agradar todo mundo, né? Pessoal, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Por quê? Se a pessoa, né, quer realmente tua amizade, quer interagir contigo, né, ela vai naturalmente curtir o teu jeito, né? Normalmente, eu sou muito daquilo de acreditar, né? De acreditar que existem fatores que levam a gente três fatores principalmente que levam a gente a acreditar que existe
algo além do plano daqui humano, né? Que seria o plano, que seria essa questão de energia, né? Energia, frequência e vibração, que dizia o Nikola Tesla, né? Eu acredito que ele tem razão nesse sentido, né? Então, pessoal, né? Não é com qualquer pessoa também que tu venha, tu pode vir a conversar sobre assuntos mais sérios, né? Porque propriamente o Brasil é um país que parte da sociedade, né? Leva tudo na brincadeira, leva tudo na zoação, e eu não sou esse tipo de pessoa, né? Mas enfim, pessoal, existem muitos fatores pelos quais o homem solteiro é odiado, mas um deles é justamente esse, né? Porque propriamente aqui se incentiva tudo quanto é tipo de situações tenebrosas que eles querem eles querem porque querem que tu encare, né? Aqui se incentiva muito a ter comportamentos que tu não quer, tu apenas quer viver para si mesmo. Muitas vezes tu é taxado como se fosse um egoísta por isso, mas, pessoal, fazer o quê? Enfim, é melhor viver para si mesmo, tendo assim uma autorrealização, do que propriamente ter que se encaixar em regras sociais, né? É o que eu costumo dizer, né? Logicamente, né, que o cenário, né, comentando aqui brevemente sobre o cenário de relacionamento, tá tenebroso, cara, tá tenebroso. A gente tá numa geração assim muito complicada em questões de amizade, relacionamento e também lealdade, né? Acredito que essas duas questões, elas estão muito em falta hoje em dia, pessoal. Muito difícil de se encontrar, tanto a autenticidade quanto a lealdade, né? Aqui o tempo inteiro se incentiva a competição desnecessária, que não irá te levar a lugar nenhum, cara. Não irá te levar a lugar nenhum, né? Eu acredito que a competição mesmo tem que ser contra ti mesmo, né? Eu acredito que aquela pessoa que compete com os outros, ela está num auto-engano, ela está num golpe assim infinito, né? Ela está assim num auto-engano assim sem precedentes, né? Mas enfim, eu procuro sair dessa trajetória, inclusive me afastando dessa sociedade que o tempo inteiro, né, quer porque quer que tu largue mão de sua autenticidade, que é algo assim imprescindível nos tempos atuais, pessoal. Eu me recuso a ter que usar máscara. Tem gente que fala assim, né, inclusive, evite se expor demais, mas com essa sociedade curiosa e fofoqueira que a gente tem aqui no Brasil, é muito difícil. E eu já até comentei aqui, né, tem haters que me acompanham, eu não consigo entender esses odiadores que acabam ali conferindo, né, mas conferindo meus conteúdos, né, querendo envergonhar os outros, né? Porque hoje em dia tem muito disso, né, pessoal, de querer trazer uma má reputação para as pessoas, né? De uma forma para o indivíduo de uma forma geral, ao qual pensa muito diferente, né? Hoje em dia, o que eu costumo dizer é que a mentira está se disseminando, mas está se proliferando
A mentira tem uma proliferação maior do que a verdade no Brasil. É lógico que a verdade chega no final das contas, mas ela tende a ter um serviço mais dificultado, né? Se é quem me entende, né? Ainda mais se tratando de Brasil, onde a inversão de valores assim está estratosférica. A gente vê ah, muita falta de estrutura, problemas na economia e ah, tantas outras consequências que o Brasil está atravessando, né? Mas enfim, resumidamente, pessoal, era o que eu tinha para dizer nesse vídeo, né? Existem muitas culturas aqui, as quais no Brasil, que a gente quer se afastar, porque a gente quer ter uma vida priorizando o silêncio. Inclusive já falei isso, né? Que priorizar esse aspecto é tipo como se fosse uma riqueza, né? Porque aqui no Brasil se faz barulho o tempo inteiro, né? Mesmo desnecessariamente, porque parece que as pessoas não querem pensar nesse país, né? É essa a impressão que eu tenho, né? Não sei vocês, né? Mas era isso que eu tinha para dizer nesse conteúdo, pessoal. Valeu, até a próxima.